Leoponda olha para rei Rômulo e diz com ar de ironia: Como queiras, doutor. Saibas que concordo contigo, pois há determinados momentos que realmente necessitamos ficarmos a sós, sem o incômodo de quem quer que sejas. O rei Rômulo observa o tom de ironia expressado por Leoponda. Ele aproxima-se da amiga princesa Lina e diz com voz suave: Adorável senhorita Lina, por gentileza, podes notificar-me se realmente estás sentindo-se melhor? Lina sorri levemente para rei Rômulo e diz com voz meiga: Sim, majestoso senhor Rômulo, saibas que já estou me sentindo bastante recuperada e também vos agradeço por vossa honrosa atenção para comigo. Leoponda, com um semblante rústico, diz com voz firme: Majestoso senhor Rômulo, por gentileza, saibas que necessitamos deixá-la a sós com o doutor para que esse possa examiná-la. O rei Rômulo olha para Lina e diz com voz suave: Saibas, adorável Alteza Francesa, que tenho esperança que isto que ocorrera contigo não tenha sido nada de grave. Rômulo beija a fronte de Lina e se retira juntamente com Leoponda, que estava por demais aborrecida com este. O doutor observa-as atentamente, Leoponda e Rômulo se retirarem do aposento de Lina e olha para esta e diz com voz firme: Pronto, nobre senhorita Lina, já estamos a sós. Por gentileza, queiras dizer-me o porquê deste falso desfalecimento. Lina regala os olhos e diz com voz embargada: Queiras perdoar-me, doutor, mas eu realmente havia desfalecido-me, mas ligeiramente recuperei as minhas faculdades e decidi dar continuidade ao meu desfalecimento, pois não queria conversar com minha majestosa mãe. Por esta razão, prolonguei este ocorrido, mas, porventura, podes dizer-me como vós sabias que eras uma farsa de minha parte? O doutor sorri gostosamente e diz com voz calma e ponderada: Linda princesa, gostaria que soubesses que não sois a primeira e nem serás a última alteza que examino com esta mesma doença. Lina, juntamente com o doutor, sorriem. O doutor continua a examiná-la cuidadosamente. Logo após ele diz: Nobre senhorita, por gentileza, podes responder-me uma pergunta? Supostamente que sim, doutor. O doutor olha fixo para Lina e diz com voz firme: Ao meu ver, esta linda alteza não anda se alimentando adequadamente. Posso saber a razão? Lina olha surpreendida para o doutor enquanto diz: Ora, doutor, estou começando a achar que vós sois um verdadeiro bruxo, pois adivinhas tudo. Lina sorri. O doutor continua a olhá-la com seriedade enquanto a examina. Logo após ele diz com voz firme: nobre senhorita, desta vez o vosso caso é muito sério, pois estáis com uma anemia gravíssima, sabia? Isto é devido à vossa má alimentação. Lina sorri e diz com voz irônica: Puxa, doutor, mas isso é tão grave assim? O doutor olha com seriedade e diz com voz firme: Nobre senhorita, saibas que isto poderá se agravar em muito se continuares a se alimentar inadequadamente. Olha, linda senhorita, aqui está um tônico e também anotei aqui a vossa refeição diária. Terás que seguir à risca todos os alimentos que estou lhe recomendando. E também necessita manter-se repouso nesses dias. Lina olha para o doutor e diz com seriedade: Doutor, saibas que não tenho apetite. Isto me ocorre desde que eu era pequenina ainda. Me alimento como se fora um verdadeiro passarinho. Papai dizia que eu não morreria de fome. O doutor, suspirando profundo, diz com voz firme: Nobre senhorita, porventura vosso majestoso pai nunca se preocupou em levar esse caso ao conhecimento de um doutor para examiná-la? Lina, muito pensativa, diz: Talvez, doutor, meu majestoso pai possa ter tido esse desejo. Afinal, eu não estou bem lembrada disto, pois já faz tanto tempo. O doutor segura carinhosamente nas mãos de Lina e diz: Alteza, realmente vós sois muito bela, e posso lhe afirmar que é a mais linda que eu já examinei. Mas gostaria que soubesses que, infelizmente, esta nobre senhorita é a mais enfraquecida que está diante de mim. E se continuar se alimentando tão inadequadamente assim, lamento informá-la, mas irá sucumbir em muito breve. Lina regala os seus lindos olhos azuis. O doutor observa e sorri levemente enquanto diz: Puxa, que maravilha, ao meu ver, a nobre senhorita pretendes viver por muito tempo ainda, não é mesmo? Porventura esta bela princesa já encontraste o vosso príncipe encantado?
Lina sorri levemente enquanto diz com voz suave. Sim, doutor, saibas que eu já encontrei o meu príncipe amado. Os olhos de Lina brilham quando ela se recorda do seu grande amor. Henry Lou Pessoa. Lina, com expressão facial serena, diz com voz meiga: Puxa, doutor, meu príncipe, és realmente o cavaleiro mais belo que possas existir nesse universo. O doutor sorri e levemente diz com voz suave: Então, nobre senhorita, pensando neste belo cavaleiro, vós terás que alimentar-se muito bem. Portanto, iremos iniciar essa boa alimentação nesse exato instante. Me compreendes? Está certo, doutor. Me esforçarei em alimentar-me adequadamente, para que eu possa ficar bem recuperada, para aguardar que o meu amado príncipe venha batalhar esgrima em prol do meu amor. O doutor sorri levemente enquanto diz: Nossa, então vós terás 2 nobres cavalheiros disputando esgrima em prol do vosso amor, bela princesa. Lina sorri tomada de felicidade e diz: Na realidade, para mim, apenas um és nobre, pois jamais terei outro amor em meu coração, além deste que carrego pelo meu amado príncipe, cavaleiro solitário. Sabias, doutor? O doutor olha fixo para Lina e diz com voz firme: Nobre senhorita, saibas que uma disputa é sempre uma disputa, tudo poderá acontecer. Porventura vós poderás gentilmente dizer-me o que tu farás se porventura, por uma cruel fatalidade do destino, seu amado príncipe infelizmente perder essa batalha? Lina suspira profunda e diz entristecida: Ora, doutor, vós poderá estar certo que nunca mais terei apetite nesta minha vida. O doutor sorri gostosamente e diz: Nobre senhorita Lina, saibas que isto era o que eu estava temendo. Enfim, o doutor se retira do aposento de Lina e todos os demais aguardavam impacientemente no corredor. Leopoldo de imediato diz com voz firme: Então, doutor, já examinastes minha adorada filha? Por gentileza, me digas o que ela tem. O doutor se aproxima e diz com voz firme: Majestosa senhora, saibas que acabei de examiná-la e infelizmente Vossa Alteza não andas muito bem de saúde. Posso assegurá-la que vosso estado é muito delicado. Todos ficam estarrecidos com aquela notificação do doutor. Rodrigo, muito estarrecido, diz com voz embargada: Meu bom Deus, por gentileza, doutor, nos diga o que a nobre senhorita poderá ter de tão grave assim. O rei Rômulo abraça Rodrigo e diz com voz firme: Acalme-se, meu amado filho Rodrigo. Certamente o doutor irá nos dizer o que essa Alteza obtém de tão grave. Leopolda, muito irritada, diz com voz firme e semblante rústico: Doutor, por gentileza, tenhas a bondade de nos relatar nesse exato instante sobre o estado de saúde de minha Alteza. O doutor olha com seriedade para Leopolda e diz com voz firme: Majestosa senhora, lamento informá-la, mas Vossa Alteza está com anemia muito grave. Saibas que essa jovem não tem se alimentado adequadamente, portanto, estás muito enfraquecida e a qualquer instante poderá perder seus sentidos novamente e não mais os recuperar. Leopolda, juntamente com os demais, se estarrece com as palavras daquele doutor. Leopolda olha para os demais e diz esbravecida logo após: Meu amado Deus, como isto é possível? Senhorita Lina sempre tiver uma boa alimentação, estando em minha companhia. Nesse instante, o rei Rômulo se irrita ouvindo essas palavras expressadas por Leopoldo e diz esbravecido: Majestosa senhora, saibas que Vossa Alteza Francesa, durante esse tempo que está habitando conosco, tivera sempre uma ceia do bem e do melhor para se alimentar-se. O doutor olha seriamente para eles e diz com voz firme: Majestosos senhores, queiras acalmar-se e perdoe-me, mas a nobre senhorita Lina, desde sua infância, vem mantendo-se uma péssima alimentação, e por esta razão ela se encontra tão enfraquecida. Saibas que o problema se agravará, fazendo esta nobre dama ficar com frequência se desfalecendo e perdendo seus sentidos. Rodrigo, com os olhos cheios de lágrima, diz: Doutor, por gentileza, me digas o que poderemos fazer para curá-la. O doutor abraça carinhosamente Rodrigo e diz com calma: Jovem senhor Rodrigo, saibas que, aproveitando da minha visita ao vosso palácio, desejo vos examinar também, apenas por questão de rotina. E quanto à nobre senhorita Lina, ela prometeu-me esforçar-se em alimentar-se adequadamente de agora em diante. Anotei aqui, nesta folha de papel, todos os alimentos que ela deverá ceiar todos os dias, para que se fortaleça novamente e recuperes assim sua saúde. Leopoldo olha fixa para o doutor e diz com voz firme: Doutor, porventura a senhorita Lina poderá
retornar para a França comigo nesse exato instante? O doutor disse com seriedade. Majestosa senhora Leoponda, saibas que acho mais prudente vós permanecer instaladas por aqui, até que senhorita Lina se fortifique um pouco mais. Isso certamente demorará uns 3 meses no mínimo. O rei Rômulo imediato disse com voz firme. Majestosa senhora Leoponda, vós não necessitas apressar-se e regressar-se para o vosso habitar. Saibas que poderá esperar perfeitamente vossa alteza francesa se recuperar com tranquilidade. Leoponda olha para o majestoso rei Rômulo com semblante fechado e diz: Como queiras, majestoso senhor Rômulo. Aguardarei até que o doutor me permita viajar em companhia de minha filha. Quando ela estiver mais fortalecida, regressaremos para o nosso habitar. O doutor olha ligeiramente para Leopold e diz: Majestosa senhora, saibas que vossa nobre filha necessita manter-se um repouso absoluto. E também não serás prudente vos deixar lá, contrariada ou com os nervos exaltados. Durante estes dias, Leoponda diz com seriedade: Como queiras, doutor, saibas que nós seguiremos à risca as vossas recomendações. Enquanto isso, Yara, enfim, consegue retornar para a vossa morada. Ela estava muito ansiosa para relatar a boa nova a seu amigo Henry. Henry, ao vê-la, diz em imediato: Puxa, jovem senhora, já estava ficando preocupado com sua ausência. Yara, com a expressão de felicidade em seu rosto, diz alegremente: Sal, tu nem podes imaginar o que eu acabei de saber, ainda há poucos instantes. Henry segura levemente no braço de Yara e diz, com certa curiosidade: Pois então, diga-me, logo, Yara, o que vós soubestes ainda há pouco? Yara sorri levemente e diz emocionada: Sal, saibas que eu finalmente consegui, depois de muito andar, encontrar os afazeres de carruagem do pai de Carlos Augusto. Henry arregala os olhos e diz surpreendido: Yara, porventura, vós conseguistes a proeza de falar com o sujeito asqueroso? Yara olha para Henry com seriedade e diz com voz firme: Não, Sal. Apenas fui informada por algum daqueles servidores dos afazeres que o pai de Sr. Carlos Augusto fora cruelmente assassinado por salteadores na beira da estrada. Henry estava muito eufórico e diz curioso: Yara, me digas, o que mais este servo lhe dissera? Yara, entristecida, olha para o jovem Henry e diz com voz calma: Sal, o jovem servo me disse que o filho deste senhor Ernesto, que seria o senhor Carlos Augusto, estava à frente dos negócios do seu pai. Mas, de uma hora para outra, ele perdeu totalmente a vossa insanidade mental, se tornando assim um cavalheiro insano. Henry arregala os olhos estarrecido enquanto diz: Yara, por gentileza, repita o que acabaste de dizer-me. Yara olha fixa para o jovem Henry e diz pausadamente: Sal, o que eu acabo de dizer-lhe é que meu querido Carlos Augusto és um real insano nesse exato instante. Henry se desespera. Ele eleva as mãos à cabeça e diz estarrecido: Meu bom Deus, será que aquele sujeito asqueroso perdeste sua razão porque minha amada princesa supostamente tenha sucumbido? Yara regala os olhos e diz: Nossa, Sal, eu não tinha pensado nisto. Yara também se desespera com a dedução do jovem Henry e fica pensativa. Meu bom Deus, puxa, eu não havia pensado em tal coisa. Será que a bela princesa Lina tenha realmente sucumbido e por esta razão Sr. Carlos Augusto se tornar um insano? Henry, enquanto isso, sente-se totalmente descontrolado diante de Yara e esbraveja: Eu exterminarei esse maldito. O que ele acometeu para com minha amada princesa? Meu bom Deus, onde ela estará? Henry se desata a chorar em grande desespero ao imaginar que vossa amada princesa tenha sucumbido. Yara abraça carinhosamente e tenta acalmá-lo, dizendo: Meu amigo, por gentileza, não se desespere. Quem sabe a bela princesa Lina finalmente descobrirá a tempo que Sr. Carlos Augusto és um verdadeiro monstro e tenhas regressado para o vosso habitar ao lado de sua majestosa mãe. O jovem Henry estava com os olhos repletos de lágrimas e diz com voz embargada: Yara, saibas que isto minha amada princesa não faria. Ela jamais iria regressar ao vosso habitar. A conheço perfeitamente e sei que algo de ruim deverá ter ocorrido para com a amiga princesa Lina. Yara continua abraçada a Henry e diz com voz calma: Acalme-se, meu amigo Sal, pois quando aquele sujeito concedeu-me estas informações, disse-me algo
sobre o ancião Geraldo. Porventura tu recordas-se deste? Henry imediato disse, supostamente que recordo-me de senhor Geraldo, minha amiga Yara. Queiras dizer-me onde ele se encontra-se? Neste breve instante, Yara afasta-se ligeiramente do jovem Henry e diz com voz moderada. Sal, eu lamento, mas não sou sabedora. Afinal, a única coisa que o jovem servo disseste-me sobre este ancião foste que este também obtinhas ocupação naquele alfazeres, juntamente com o senhor Carlos Augusto. Mas de uma hora para outra o ancião foste embora e nem ao menos se despediu dos amigos, juntamente com a senhora Elsa. O jovem Henry suspira profundo enquanto diz... Minha amiga Yara, saibas que nunca mais saberemos o paradeiro de senhor Geraldo. Sal, saibas que eu deixei nosso endereço nas mãos daquele jovem servo, e disse a ele se porventura o ancião Geraldo aparecer nos afazeres de Carlos Augusto, que ele entregasse o meu endereço para o ancião. Ele apanhou o bilhete e disse que entregaria imediato. Nesse exato instante, Henry diz esbravecido, Yara, saibas que isso será perca de tempo. Afinal, o que senhor Geraldo iria fazer novamente naqueles alfazeres de carruagem? Pois se ele partiu sem ao menos despedir-se dos amigos. Yara segura levemente no braço de Henry e diz com voz calma, meu amigo Sal, saibas que o jovem servo disse-me que o ancião Geraldo era muito amado por todos naqueles alfazeres. Então, este certamente retornará àquele lugar para rever seus amigos. E quem sabe assim, despedir-se. Portanto, nós deveremos aguardar que o ancião Geraldo retorne até lá. E desta maneira, em imediato, ele receba o meu bilhete e venha nos procurar em nossa morada. Me compreendes? O jovem Henry olha para Yara e diz aborrecido. Ora, minha amiga Yara, como o senhor Geraldo, saberás que foste vós quem enviaste aquele bilhete para ele. Yara sorri levemente e diz com calma, saibas que isto é muito simples, Sal, pois eu anotei juntamente com o bilhete um lembrete que dizia assim, ancião Geraldo, de vossos companheiros de andanças, Henry e Yara. Henry segura levemente ao braço de Yara e diz com grande desespero, Yara, queiras dizer-me, onde tu encontraste os afazeres de carruagem do pai desse sujeito insano? Yara levemente retira as mãos de Henry, que a segurava nos braços e afasta-se dele dizendo com voz firme, ora, Sal, de maneira alguma eu direi tal coisa para ti. O jovem Henry olha surpreendido e diz, ora, Yara, mas por que tu não podes dizer-me sobre tal coisa? Yara olha fixa para o jovem Henry e diz, Sal, simplesmente porque o proprietário daqueles afazeres de carruagem foste brutalmente exterminado, e se porventura tu ficares rodeando por ali, eles irão prendê-lo como culpado desta tragédia horrenda. Henry, com a expressão facial de ironia, diz, minha querida amiga Yara, tu sabes ao menos quando se passaste essa tragédia? E tem mais, agora sou um temido guardião do castelo dos Paivas Odilões. Não há o que temer, meu querido amigo Sal. Saibas que eu não perguntei quando se passaste essa tragédia, mas não importa. Acho mais prudente que nós aguardamos que o ancião Geraldo vá àqueles afazeres e assim o servo entregue a ele o bilhete e ele venha nos procurar. Pois nosso bom Deus dará as forças para aquele jovem fazer as coisas corretamente e que o ancião Geraldo apareça por lá. Fique calmo. Henry aproxima-se de Yara e diz esbravecido, Yara, saibas que eu não poderei ficar aguardando que supostamente senhor Geraldo apareça até lá nos afazeres de carruagem para concedermos detalhes dessa história toda. Yara caminha de um lado para o outro enquanto diz, então, Sal, queiras dizer-me o que tu sugeres que façamos? Henry segura levemente nas mãos de Yara e diz, minha amiga Yara, saibas que amanhã tu terás que retornar àqueles afazeres novamente. Yara regala os olhos e diz estarrecida, Sal, saibas que aquele jovem servo já estava começando a ficar aborrecido com minhas perguntas. Yara, após suspirar profundo, diz, Sal, se porventura eu atrever-me a retornar novamente àqueles afazeres, o jovem servo, com toda certeza, imaginará que sou uma dama à procura de diversão, pois ele, apesar de ter sido gentil para comigo, estava olhando-me com maneira vulgar e leviana. Henry a olha entristecida enquanto diz, minha amiga Yara, por gentileza, queiras retornar novamente até aqueles afazeres? Afinal, eu preciso que tu consigas o endereço do insano
Carlos Augusto, como um sujeito. Yara sente-se indignada e Henry continua a dizer: minha amiga Yara, preste muita atenção. Depois que o servo conceder-lhe o endereço, desejo que tu vás até a morada deste insano e chegue por lá como quem não deseja coisa alguma e tente saber notícias de minha amada princesa, me compreendes? Yara, com semblante fechado, diz: Sal, meu querido amigo, eu lamento muito, mas não poderei ajudá-lo nesta hora. O jovem Henry, neste momento, segura levemente aos ombros de Yara e a olha nos olhos e diz: Yara, por gentileza, minha amiga, queres prestar somente mais esse grande favor a mim? Procurando saber notícias de minha amada princesa, eu vos imploro. Henry faz este pedido para sua amiga Yara com os olhos arejados de lágrimas. E Yara, após um breve pensar, diz: Está certo, Sal. Sabes que tu poderá despertar-me amanhã bem cedo, pois eu irei saber onde sua amada princesa andas escondida. Talvez assim tu pares de choramingar e procures acalmar-se. Henry abraça e beija Yara carinhosamente em sua face. Oh, minha amiga, eu sabia que iria prestar mais este grande feito a mim. Muito grato. Henry, todas as noites, prestava guarda no castelo dos Paivas Odilons. Na manhã seguinte, ao retornar do trabalho, ele imediato desperta Yara, para que essa retorne aos afazeres de Carlos Augusto e diz com voz firme: Yara, por gentileza, queiras despertar-se, afinal, já amanheceu um novo dia. Yara estava deitada em sua cama, com os olhos fechados. Henry saculeja esta, que diz: Sal, me deixa dormir em paz. O que está acontecendo? Eu necessito adormecer mais um pouco. Sinto muito, mas terás que despertar-se nesse exato instante, minha amiga. Henry carinhosamente ergue Yara nos braços e a situa levemente ao chão, próximo à vossa cama. Yara sorri levemente e diz com voz suave: Nossa, quanta honra, meu amigo salteador, vós erguer-me em seus braços fortes, além de despertar-me com tanto carinho. Porventura eu poderei saber a causa deste gesto tão nobre? O jovem Henry olha com semblante fechado para Yara e diz com voz firme: Deixa de ser tão engraçadinha, Yara, pois tu sabes perfeitamente que tens que retornar aos afazeres daquele sujeito asqueroso nesse dia. Yara sorri e diz, tomada de ironia: Sal, realmente tu és um cavalheiro muito selvagem, sabias? Espero que sua amada princesa tenhas a honra e o prazer de sentir e ouvir as coisas que tu sussurrastes a mim no momento que nós nos divertimos naquele dia. Henry imediato fica sem jeito diante de Yara e diz esbravecida: Yara, por gentileza, queiras parar de dizer tantas besteiras e apressas no cumprimento do seu dever. Yara, sorrindo, diz com voz suave: Está certo, meu querido Sol, mas antes eu poderei trajar-me adequadamente ou será que terei que retirar para minhas andanças com esses trajes noturnos? O jovem Henry acena a cabeça num gesto negativo enquanto diz: Yara, por gentileza, minha amiga, sejas breve. Yara, antes que Henry terminasse de retirar-se do aposento, diz, tomada de alegria: Meu amigo Sal, saibas que seu jeito tímido me deixa insana. Por esta razão, saibas que quando desejares delirar com sua amada princesa, poderá contar comigo. Venha me divertir o quanto desejares. Yara sorri gostosamente. Henry rapidamente retira-se do aposento de Yara e pensa em seu íntimo: Puxa, mas que situação horrenda eu ter que aturar a conversação dessa minha amiga vulgar. Afinal, ela se tornasse uma parte em minha vida. Alguns instantes depois, Yara, estando trajada adequadamente, despede-se de seu amigo Henry e também das crianças, Éricles e Leona, e logo após ela parte novamente aos afazeres do insano Carlos Augusto. O jovem Henry, logo após Yara haver partido, pensa em seu íntimo: Meu bom Deus, por gentileza, conceda forças necessárias para que esta jovem senhora consiga trazer boas novas ao regressar. Instantes depois, Yara chega novamente aos afazeres de Carlos Augusto. Ela aproxima-se do jovem servo e diz: Por gentileza, jovem senhor, poderia conceder-me uma informação? O jovem olha fixo para Yara e diz estarrecido: Ora, então a senhora novamente está desejando algumas informações? Aquele jovem olha para Yara com certa malícia.
e esta diz com voz firme e semblante sério: sim, jovem senhor, saibas que estou de retorno novamente, afinal ontem eu lhe faltei com a verdade em relação aos meus familiares. O jovem senhor observa a expressão de seriedade expressa no rosto de Yara e diz com mais respeito: senhora, porventura podes dizer-me por que omitiu a verdade sobre os vossos familiares no dia de ontem? Yara continua com vossa expressão séria e diz com voz firme: saibas que ontem eu senti muita envergonhada, pois vós disseste-me que o senhor Carlos Augusto havia perdido totalmente a insanidade mental. O jovem senhor, com uma expressão facial estarrecida, diz de imediato: senhorita, então me digas o porquê se envergonhaste quando eu lhe notifiquei que o senhor Carlos Augusto estava insano. Yara suspira profunda e diz com voz suave: ora, jovem senhor, porque este cavaleiro na realidade é um parente meu. O jovem senhor se empalidece diante de Yara e diz com voz embargada: então queiras perdoar-me, senhorita, pela maneira horrenda que expressei-me a respeito deste cavaleiro para contigo ontem. Yara sorri levemente e diz: saibas que vós não tens motivo para desculpar-se comigo, jovem senhor. Afinal, tu foste realmente muito gentil, me cedendo todas essas informações que eu estava necessitando. O jovem senhor olha sério para Yara e diz: senhorita, por gentileza, me diga em que poderei ajudá-la neste dia. Yara imediato diz com seriedade: bom cavaleiro, porventura tu poderias ceder-me o endereço da morada de minha tia Carmelita nesta hora? O jovem servo olha sério e com os olhos regalados para Yara e diz: peço à senhora que aguarde um instante. Yara utiliza de falsidade e desata a chorar para que aquele jovem senhor se penalize de seu pranto e conceda rapidamente o endereço para que ela possa seguir rumo à morada de Carmelita. O jovem servo imediato diz: queiras acalmar-se, pois anotarei rapidamente o endereço da morada de Dona Carmelita para vós. O jovem cavaleiro, após anotar o endereço, ligeiramente entrega para Yara, que agradece e logo segue, e retirada dali pensa em seu íntimo: puxa, meu bom Deus, que sufoco! Quase que eu não conseguia derramar pranto diante daquele paspalho. Logo após Yara haver observado o endereço da morada de Carlos Augusto, pensa em seu íntimo: nossa, este endereço anotado neste pedaço de papel aparenta estar muito distante daqui, portanto terei que apanhar uma carruagem para seguir adiante até a morada da mãe de Carlos Augusto. Lá estando, Yara pensa em seu íntimo: puxa, nada mal, pois o insano do senhor Carlos Augusto tem uma bela morada. Yara nesse instante diz em alto tom: somente resta saber se eu conseguirei adentrar-se a esta para saber o paradeiro da nobre senhorita Lina. Yara clama em alto tom no portão e imediatamente Raquel, a serva, a recebe dizendo: boa tarde, senhorita. Queiras dizer-me em que poderei ajudá-la? Yara sorri levemente enquanto diz: ah, senhorita, realmente eu acredito que tu poderás ajudar-me muito. Saibas que estou à procura de senhor Ernesto. Raquel, estarrecida, diz em engasgo: senhor Ernesto? Yara continua, fingindo não saber o falecimento deste, diz: sim, senhorita, este senhor mesmo que estou procurando. Raquel diz entristecida: senhorita, lamento informá-la, mas senhor Ernesto já faleceu tem 1 ano e 2 meses aproximadamente. Yara regala os olhos e diz com voz firme: puxa, senhorita, que triste notícia tu acabaste de transmitir-me. Queira gentilmente conceder-me meu perdão, afinal eu não era sabedora do falecimento eterno do bondoso senhor. Raquel olha fixa para Yara e diz com voz suave: senhorita, porventura tu poderá dizer-me qual seria o assunto a tratar com o senhor Ernesto que trouxera até aqui? Yara, neste breve instante, pensa em seu íntimo e logo após diz com voz firme: senhorita, saibas que eu somente desejaria custear a este algumas moedas de ouro que fiquei devendo, porque ele financiaste uma carruagem para que eu pudesse prosseguir minha viagem. Raquel, estarrecida, diz: puxa, senhorita, já passaste tanto tempo que senhor Ernesto sucumbiste
Yara observa através do tom de voz expressado por Raquel que esta imagina que ela deveria haver custeado essas moedas com antecedências. Yara a olha firme e diz: Senhorita, saibas que eu havia prometido a senhor Ernesto que somente após o meu regresso de viagem a este país viria a custear estas moedas, que fiquei em débito. Yara permanece de conversação com Raquel. Neste breve instante, Carmelita clama em alto tom, dizendo: Raquel! Raquel, venha cá! Raquel em imediato diz: Senhorita, saibas que esta é a voz de senhora Carmelita. Ela era esposa do saudoso senhor Ernesto. Portanto, queiras aguardar-me somente alguns instantes, pois irei falar com ela a seu respeito, e logo estarei de retorno. Me concede sua licença? Raquel adentra a morada de Carmelita. Lá estando, Carmelita diz com voz firme: Raquel, acaso poderei saber onde tu encontravas e que demoraste tanto a atender-me no meu chamado? Raquel em imediato diz: Senhora Carmelita, saibas que eu somente estava atendendo um chamado no portão. Carmelita se estarrece e diz: Raquel, queiras dizer-me de quem se tratava? Raquel sente-se temerosa em afetar novamente as lembranças de Carmelita, mencionando a respeito daquele assunto apresentado por aquela senhorita visitante que a aguardava no portão. Após um breve pensar, ela decide relatar o fato a Carmelita, dizendo: Senhora Carmelita, saibas que lá fora tem uma senhorita visitante que estáis à procura do falecido esposo vosso. Carmelita regala os olhos enquanto diz: Raquel, acaso estás dizendo que lá fora tem uma senhorita à procura de Ernesto? Sim. Ora, Raquel. E por que razão? Raquel tenta acalmar Carmelita e diz: Senhora Carmelita, saibas que essa senhorita visitante acabaste de dizer-me que ficaste devendo algumas moedas de ouro para o senhor Ernesto e deseja custeá-las. Carmelita, perplexa, diz com voz firme: Nossa, Raquel, já se passaste 1 ano e alguns dias que meu querido Ernesto foste estupidamente exterminado por aqueles malditos salteadores? Raquel imediato diz: Senhora Carmelita, esta senhorita visitante disse-me que havia tratado com o senhor Ernesto que após seu regresso de viagem a este país viria custear a ele essas moedas. Portanto, somente neste dia ela regressastes de suas andanças e aqui está. Carmelita ligeiramente olha através da vidraça e diz: Raquel, porventura tu a dispensastes? Não, senhora Carmelita, saibas que ela me estáis aguardando no portão, pois eu disse que primeiramente falaria contigo a respeito. Carmelita permanece observando através da janela e observa Yara através da vidraça e diz com voz firme: Raquel, vá até lá e convide esta dama para adentrar-se nesta morada nesse exato instante. Como queira, senhora Carmelita. Yara permanecia aguardando impacientemente o retorno da serva Raquel, que aproxima-se dela e diz: Senhorita, saibas que notifiquei minha senhora que estavas aguardando. Ela acaba de convidá-la para adentrar-se nessa morada por alguns instantes. Se tu desejares, poderás explicar melhor sobre este assunto a ela, me compreendes? Como queira, senhorita, saibas que aceitarei o vosso convite e desta maneira adentrarei, com vossa licença. Yara enfim adentra a morada de Carlos Augusto, o pai de seus 2 adoráveis filhos, Éricles e Liuna. Carmelita, ao ouvi-la, diz alegremente: Senhorita, sinta-se à vontade sobre minha humilde morada. Yara diz emocionada: Muito grata, senhora, por receber-me em vossa morada. Yara percorre com os olhos toda a morada de Carmelita. Carmelita, juntamente com Yara, senta-se em uma confortável poltrona. Carmelita olha fixa para Yara e diz com voz meiga: Senhorita, saibas que minha serva Raquel acabaste de notificar-me que vós estáis desejando entregar-me algo em nome do meu saudoso esposo Ernesto? Yara, bastante surpreendida, estando dentro da morada de Carmelita, diz: Sim, senhora, realmente vossa serva lhe informaste bem. Por gentileza, tome essas moedas, pois eu fiquei de custeá-las ao vosso falecido esposo. Carmelita estende as mãos e apanha as moedas que Yara lhe ofertava e diz com voz meiga: Puxa, senhorita, realmente vós sois muito honesta, sabias? Yara faz uma expressão de inocência e diz com voz suave e ponderada: Senhora,
saibas que estas fostes as boas condutas que recebi de meus pais. Afinal, eles sempre me ensinaram a ser uma dama honesta em todos os sentidos. Carmelita sorri levemente. Logo após ela olha para Raquel e diz: Raquel, por gentileza, queiras trazer um chá para esta simpática senhorita e outro para mim. Como queira, senhora Carmelita. Yara observa Raquel afastando-se e diz imediato: Senhora, não necessita incomodar-se comigo. Carmelita sorri levemente enquanto diz, com certa alegria: Senhorita, saibas que a mim não és incômodo algum. Por gentileza, pode-se dizer-me o seu nome? Yara, após um breve pensar, diz: Senhora, meu nome é Liuna. Carmelita regala os olhos e diz: Ora, senhorita, o que dissestes? Yara imediato diz: Senhora, saibas que eu simplesmente disse-lhe que meu nome é Liuna. Carmelita segura ligeiramente o coração e diz aliviada: Nossa, por alguns instantes eu imaginei haver ouvido o nome daquela maldita infeliz que conseguiste destruir a vida de meu amado filho. Yara sente-se aterrorizada com aquele rancor de Carmelita em relação à senhorita Lina e pensa em seu íntimo. Puxa, aparentemente esta nobre senhorita Lina aprontaste uma das boas para esta família. Yara olha fixa para Carmelita, que esbravejava fortemente contra Lina. Ela, receosa, diz: Senhora, queiras perdoar-me, afinal, eu já encontro-me de retirada do seu habitar, pois minha presença aparenta estar vos incomodando. Carmelita segura levemente ao braço de Yara e diz: Por gentileza, senhorita, saibas que sua presença não me incomoda de maneira alguma. Afinal, somente a presença de uma única pessoa é capaz de incomodar-me. Aquela princesa idiota que conseguiste destruir a vida do meu amado filho. Neste breve instante, Carmelita desata a chorar em grande desespero diante de Yara, que observas. Nesse breve instante, Carlos Augusto, sem que a sua mãe estivesse esperando, surge na sala de visita e diz com calma: Conceda-me sua licença, senhora, pois eu necessito conversar a sós com minha esposa adorada nesse exato instante. Carlos Augusto segura levemente em uma das mãos de Yara e começa a conduzi-la ao vosso aposento. Yara sente-se tomada de desespero diante daquela horrenda situação e diz com voz firme: Senhora, por Deus, peça que seu filho solte-me nesse exato instante. Carmelita imediato finge não ouvir as palavras de Yara, que tenta de todas as maneiras livrar-se das mãos de Carlos Augusto, mas infelizmente ela não consegue. Carlos sorri ligeiramente e diz com voz suave: Vamos, minha amada esposa, pois eu lhe farei a senhorita mais feliz desse universo. Tu verás como eu sou um cavalheiro bom e amoroso. Raquel, que retornava da copa portando nas mãos uma bandeja com chá para servi-la a damas, observa atentamente Carlos Augusto conduzindo aquela senhorita visitante para o seu aposento. Ela ligeiramente aproxima-se de Carmelita e diz estarrecida: Senhora Carmelita, saibas que vós jamais poderá permitir que vosso filho conduza essa senhorita visitante para o aposento dele. Nossa, senhor Carlos Augusto, estás imaginando que esta dama seja a nobre senhorita Lina. Que tristeza, meu bom Deus. Carmelita, com semblante rústico, diz em um esbravejo: Cale-se, Raquel. Porventura tu não observas que meu amado filho Carlos Augusto necessitas realmente de uma boa dama para divertir-se em seus desejos de cavalheiro? E quanto a ti, não serve, porque és apenas uma serviçal imunda. Raquel, tomada de temor, pensa em seu íntimo: Meu bom Deus, tenhas piedade dessa senhora visitante. Afinal, este cavalheiro és um insano muito perigoso. Coitada, senhor. Carlos Augusto, enfim, consegue chegar a seu aposento acompanhado de Yara, que mesmo aterrorizada decide acompanhá-lo para não o contrariar, deixando-o assim agressivo. Carlos Augusto sorri com suavidade, enquanto diz com voz ponderada e meiga: Pronto, minha amada esposa Lina. Ora, ora, realmente tu és muito bela e formosa. Minha princesa, venha cá. Carlos Augusto, nesse exato instante, ergue Yara nos braços e logo após ele a deita com suavidade sobre sua confortável cama. Yara, com os olhos arregalados, pensa em seu íntimo: Meu bom Deus, Carlos Augusto, realmente estás insano. Estou perdida nesta hora, pois senhora Carmelita, a mãe dele, também aparenta ser outra insana. Que farei? Yara, continuas a pensar: primeiramente eu deverei manter-me tranquila. Afinal, és um cavalheiro belo e sou
muito enamorada por ti. Yara acaricia levemente a face de Carlos Augusto e diz com voz suave: Meu amado esposo, saiba que tu és o único amor de minha vida. Estou perdidamente enamorado por ti, cavalheiro. Carlos Augusto beija levemente os lábios de Yara e diz com voz meiga: Minha amada esposa Lina, se tu soubesses o que foste necessário eu fazer para conseguir unir-me a vós. Carlos Augusto beija novamente os lábios de Yara com muita veemência. Yara em imediato corresponde com muito carinho e amor. Yara estava muito feliz com as carícias de Carlos Augusto e pensa em seu íntimo: Meu bom Deus, Carlos Augusto, tu és um insano total. Neste breve instante, Yara arregala os olhos e tenta de todas as maneiras livrar-se das carícias de Carlos Augusto, dizendo: Meu amado, por gentileza, queiras dizer-me o que tu fizeste para apressar a nossa união. Carlos Augusto permanece acariciando Yara e diz com voz meiga: Minha esposa amada, tu realmente desejas saber o que foste necessário para que eu pudesse unir-me a ti? Yara passa levemente a mão sobre a face de Carlos Augusto e diz: Sim, meu amado, saibas que eu desejo muito saber como vós apressasse a nossa união. Acaso tu seria capaz de relatar-me com a riqueza dos detalhes? Neste mesmo instante, Carlos Augusto dá um grande salto da cama e desata a chorar. Yara estremece toda tomada de temor. Carlos Augusto olha para Yara e rodopia com a cabeça erguida, e nesse instante ele inicia uma gostosa gargalhada. Yara sente-se aterrorizada com a insanidade do vosso grande amor. Instantes depois, Carlos Augusto rodopia e segura carinhosamente no braço de Yara e diz em grande desespero: Minha amada esposa Lina, saibas que foste eu mesmo quem exterminei senhor Ernesto, o meu papai. Yara arregala os olhos aterrorizada e pensa em seu íntimo: Meu bom Deus, senhor Ernesto era o pai dele. Yara imediato abraça Carlos Augusto com carinho e diz, com voz meiga e ponderada: Acalme-se, meu amado, e por gentileza queiras relatar-me tudo com a riqueza dos detalhes, me compreendes? Carlos Augusto olha fixo para Yara e diz com voz embargada: Minha querida esposa, saibas que eu peguei um saco repleto de moedas de ouro. Carlos Augusto nesse instante começa a gaguejar e logo após ele desata a chorar, soluçando fortemente, apoiado nos braços de Yara, que carinhosamente acariciava este, dizendo: Acalme-se, meu esposo amado, sabes que estou compreendendo perfeitamente suas razões. Yara segura nos braços de Carlos Augusto. Ela conduz ele até a cama novamente e diz com voz suave: Venha cá, meu amado. Deite-se aqui em sua confortável cama e apoie a cabeça sobre o meu colo e permaneces me relatando tudo o que tu sabes. O que aconteceu com o saco repleto de moeda de ouro que vós estavas a dizer-me? Carlos Augusto ligeiramente apoia a cabeça no colo de Yara e segura fortemente uma das mãos desta e diz com voz calma: Minha amada esposa, saibas que eu arrumei 3 salteadores de estrada e imediato prometi a estes que, se porventura ajudassem a dar fim àquele ancião Ernesto, aquelas moedas seriam deles. Puxa, minha adorada Lina. No mesmo instante, aqueles salteadores deram fim em papai. Neste breve instante, Carlos Augusto solta da cama novamente. Ele imediato inicia uma gargalhada intensa e segurando nos braços de Yara, puxa bruscamente e diz alucinado: Venha, minha amada esposa, vamos dançar, porque hoje é dia de festa. Estás ouvindo? As músicas tocarem? Nossa, que bela intuação! Yara imediato pensa em seu íntimo: Puxa, que tristeza, meu bom Deus, pois minha sina é ficar satisfazendo os desejos de cavalheiros alucinados por aquela razão de senhorita Lina, aquela idiota. Yara permanece durante muito tempo em companhia de Carlos Augusto, tentando fazê-la adormecer. Raquel, desesperada, aproxima-se de Carmelita e diz, com certa aflição: Senhora Carmelita, o que será que vosso filho, o senhor Carlos Augusto, acometeu para aquela indefesa senhorita? Nossa, já é noite, a coitada ainda permanece em companhia dele. Meu Deus! Carmelita olha rústico para Raquel e diz com voz firme: Cale-se, Raquel, e queiras preparar-me um chá neste exato instante. Como queira, senhora Carmelita. Raquel em imediato dirige-se para a copa bastante estarrecida, pois ela sofre somente em imaginar
o que aquela senhorita visitante esteja passando presa horas em companhia de um cavalheiro totalmente insano. Raquel, estando na copa, caminha de um lado para o outro e diz em sussurro: meu bom Deus, o que eu poderei fazer diante esta horrenda situação? Afinal, deverei chamar um guardião? Ou será melhor eu aguardar mais alguns instantes? Raquel desespera-se, esfrega uma mão sobre a outra e pensa: nossa, aquela infeliz senhorita visitante deverá estar totalmente exaustada. O pior é que senhora Carmelita também encontra-se insana, tanto quanto o filho, Carlos Augusto. Raquel, com os olhos repletos de lágrimas, sussurra novamente: ora, deverei abandonar esta morada horrenda, antes que eu também venhas a ficar insana. Primeiro, aguardarei para preservar as condições que aquela visitante encontra-se após conseguir livrá-la das garras do insano Carlos Augusto. Logo, seguirei meu caminho, sem ao menos despedir-me desses. Enquanto isso, Henry encontrava-se agoniado com aquela demora no regresso de Yara e desesbravecido consigo mesmo. Onde esta jovem senhora poderá encontrar-se nessa hora final? Lá fora já é madrugada e esta ainda não retornaste. O pequeno Eric, gatinhando, segura na perna de Henry e diz com sua linguagem infantil: mamá, mamá. Henry ligeiramente ergue Ericles nos braços e diz com voz meiga: venha cá, Ericles. Saibas que a mamãe logo estará junto a nós, pois assim eu espero. Somente o bom Deus é sabedor de onde ela possa estar nesse exato instante. A pequena Leona, que estava segurando um brinquedo desmontado, ela diz em sua linguagem infantil: que bom. Henry imediato olha para a pequena Leona e diz com voz firme: Leona, saibas que depois papai arruma este brinquedo para ti. Afinal, nesse instante, venha cá. Afinal, os dois necessitam ir para a cama, pois já é hora de adormecer. Leona desata a chorar, dizendo em sua linguagem infantil: mamá, mamá. Neste breve instante, o jovem Henry beija carinhosamente Leona e diz: minha querida Leona, saibas que a mamãe Yara já está retornando para o nosso habitat. Isto é questão de tempo. Nesta hora, o papai salteador fará os dois adormecerem. Me compreendes? Logo após, Henry brinca com as duas crianças até que, enfim, eles conseguem adormecerem. O jovem salteador pensa em seu íntimo: poxa, onde poderá estar minha amiga Yara, meu bom Deus? Henry assenta-se à beira da janela da sala e permanece impacientemente aguardando o regresso de Yara. Enquanto isso, Carlos Augusto enfim adormece profundamente. Yara imediato se retira do aposento deste e depara-se com Carmelita, que a aguardava no corredor. Esta, ao avistá-la, diz com voz meiga: muito grata, boa senhorita, por ter conseguido acalmar meu amado filho. Pois, desde que aquela alteza asquerosa foste embora, ele não conseguira ter paz. Yara sente-se penalizada com a situação de Carlos Augusto e de sua mãe, senhora Carmelita, e diz com voz suave: senhora, eu acabei perdendo a noção das horas, pois já é noite e não poderei mais regressar para a minha morada. Mas se vós me permite, gostaria de aproveitar esta madrugada para conversar contigo, e quem sabe poderei ajudá-la, juntamente com o seu filho Carlos Augusto. Carmelita sorri e diz alegremente: ó, minha boa senhorita, foste o bom Deus quem a enviaste para nos auxiliar nesta hora. Que maravilha! Carmelita conduz Yara até a sala de visita. Lá estando, ela se depara com Raquel, que a aguardava ansiosa. Raquel em imediato observa que aquela senhorita visitante, que estivera em companhia de Carlos Augusto, encontrava-se bem, pois ela aparentava estar tranquila e com semblante sereno. Yara, juntamente com Carmelita, senta-se em uma poltrona e diz: gostaria muitíssimo, senhora Carmelita, de relatar-me tudo a respeito de vosso amado filho Carlos Augusto em relação a essa alteza que a deixaste em situação horrenda. Em imediato, Carmelita, juntamente com a serva Raquel, relatam para Yara todo o acontecido que houve anteriormente com senhorita Lina sem murmurar. Instantes depois, Yara, estarrecida, diz com voz firme: senhora Carmelita, então a nobre senhorita Lina, foste praticamente forçada a adentrar-se naquele castelo imenso que está situado logo adiante? Carmelita, com um semblante sério, diz: sim, minha boa senhorita, saibas que aquela alteza certamente impediu que os dois nobres cavalheiros terminassem meu amado filho Carlos Augusto.
Yara olha fixa para Carmelita enquanto diz com voz séria: Senhora Carmelita, queira gentilmente dizer-me, por que vós estáis guardando tanta mágoa de senhorita Lina em vosso coração? Pois, ao meu ver, esta preservaste a vida de seu amado filho Carlos Augusto. Carmelita, com os olhos repletos de lágrimas, diz esbravecida: Minha boa e piedosa senhora visitante, se porventura meu amado filho não tivesse conhecido esta, ele certamente estaria com o juízo em boas condições e, quem sabe, teria concedido-me netos, e nós seríamos uma família de verdade. Neste breve instante, Yara sente-se muito entristecida ao ouvir aquelas palavras duras expressadas por Carmelita. Afinal, a meiga princesa Lina já havia sido uma vítima de seu filho insano. Após alguns instantes, Yara diz com voz firme: Senhora Carmelita, aproveitando que vós estáis juntamente com a serva Raquel, saibas que eu gostaria que vós soubesses que aquela Alteza também eras muito conhecida de minha parte. Carmelita e Raquel regalam os olhos, enquanto Yara permanece a dizer com voz firme: Senhora Carmelita, saibas que seu filho Carlos Augusto, juntamente com senhorita Lina, foram meus companheiros de viagem. Carmelita sente-se surpreendida e diz: Meu bom Deus. Yara diz calmamente: Senhora Carmelita, se porventura vós permitir que eu relate tudo, que sou sabedora desta união de Carlos Augusto com a nobre senhorita Lina, poderei dizer. Carmelita, bastante surpresa, diz: Senhorita Lina, vós realmente eras uma companheira de viagem do meu amado filho Carlos Augusto? Yara olha para Carmelita e diz imediato: Sim, senhora Carmelita, primeiramente meu real nome não é Liuna, e sim Yara. Liuna é o nome da minha pequenina filha, portanto procura-se acalmar-se, pois irei explicá-la com a riqueza dos detalhes. Raquel sorri alegremente e diz emocionada: Puxa, então vós sois uma jovem senhora, afinal tens uma filha? Yara sorri levemente e diz com muita emoção: Senhorita Raquel, saibas que eu não obtenho uma filha apenas. Afinal, eu tenho duas crianças maravilhosas, são gêmeos. Raquel sente-se muito feliz em saber que aquela dama tão jovem tem dois filhos e diz alegremente: Puxa, que maravilha, jovem senhora, pois vós deste à luz a duas crianças. E a olha fixa para Raquel e diz com semblante sério: Por gentileza, Raquel, não permaneces a tratar-me por jovem senhora, porque isto incomoda-me muito. Portanto, basta se dirigir a mim como sua amiga, me compreendes? Como queiras, minha nova amiga Yara. Carmelita imediato diz com voz firme: Cale-se, Raquel, e deixe a senhorita Yara relatar tudo o que sabe sobre o envolvimento de meu amado filho com esta princesa idiota. Yara sorri alegremente e diz com voz suave: Como queira, senhora Carmelita, saibas que nós teremos essa madrugada inteira para ficarmos de conversação. Enfim, Yara, consegues relatar com riqueza dos detalhes tudo o que ocorrera durante vossa viagem até a Inglaterra. Enquanto isso, o jovem Henry permanecia muito apreensivo, aguardando o regresso de Yara em sua morada. Naquela noite ele não havia ido trabalhar. Henry, estando assentado sobre um degrau da escada interna de sua morada, fecha os olhos e pensa em seu íntimo: Meu bom Deus, o que terá acontecido com minha amiga Yara? Por que ela não regressaste para a nossa morada? Neste breve instante, Henry abre o olho e imediato ele levanta e ergue-se em direção à janela, dizendo esbravecido: Puxa, já estamos quase no amanhecer e nada dessa irresponsável regressar. Henry leva a mão à cabeça e diz, tomado de desespero: Meu bom Deus, o que eu farei? Enquanto isso, Yara, depois de finalmente haver relatado todos os acontecidos da viagem até a Inglaterra para Carmelita e Raquel, que atentamente ouvia em silêncio, suspira aliviada. Instantes depois, Carmelita, tomada de alegria, sente-se emocionada e diz com voz embargada e satisfeita: Minha boa senhorita, então vós estáis dizendo-me que eu obtenho 2 netos preciosos contigo, é isto? Sim, senhora Carmelita, saibas que seus netos são belíssimos. Éricles é muito sapeca. Quanto a Liuna, esta é um tanto mimada, pois meu amigo Sal a mima demais, afinal ele sempre satisfaz o desejo dela. Carmelita, muito chorosa, diz com voz firme: Meu filho Carlos Augusto, realmente foste muito cruel e desumano para com este jovem cavalheiro chamado Henry, além de haver sido traidor para com a nobre senhorita Lina. Por esta razão, o nosso bom Deus castigaste, tirando totalmente a sanidade mental dele. Yara segura levemente em uma das mãos de Carmelita e diz com voz meiga: Não, senhora Carmelita, saibas que o nosso bom Deus não castiga ninguém. Afinal, somos nós mesmos que estamos sempre nos castigando.
fazendo as coisas incorretas, quando agimos erroneamente para com o nosso próximo. Carmelita suspira profunda enquanto diz: Graças aos céus, boa senhorita, ou melhor, me expressando, jovem senhora Yara, minha amada nora querida, eu vos imploro, fica aqui conosco. Saibas que nós estamos necessitando muito da vossa presença aqui. Yara sorri levemente e diz entristecida: Ora, senhora Carmelita, como eu já havia mencionado anteriormente a vós, vosso filho não é namorado por mim, portanto ele nunca irá amar-me, pois na realidade Carlos Augusto somente obtém olhos para a nobre senhorita Lina. Carmelita abraça fortemente Yara e diz com carinho: Não, minha querida nora, ao meu ver, Carlos Augusto apenas queria mostrar para senhor Henry que ele conseguiria tirar-lhe dos braços de sua amada princesa Lina. Yara diz entristecida: talvez a senhora esteja com a razão neste pensar. Raquel aproxima-se de Yara e diz com voz meiga: Minha amiga Yara, saibas que há instantes atrás eu estava seriamente pensando em abandonar esta morada para sempre, mas se vós prometer que irá habitar conosco, juntamente com seus pequenos filhos, eu poderei assegurar-lhe que permanecerei aqui para auxiliá-la. Carmelita se estarrece e diz com esbravejo: Por Deus, Raquel, então tu irias abandonar-me? Nesta madrugada que se foste? Raquel olha fixa para Carmelita e diz com voz firme: Sim, senhora Carmelita, saibas que eu somente permanecerei sobre esta morada se porventura minha amiga Yara vier morar conosco aqui, pois na realidade eu ainda estou muito aterrorizada com todos vós. Yara sorri gostosamente da expressão facial de Raquel ao conversar com a senhora Carmelita. Carmelita arregala os olhos e ora para Yara enquanto diz: Ora, boa senhorita, por que estáis sorrindo desta maneira? Queiras perdoar-me, senhora, mas eu sou uma dama muito sorridente, afinal adoro sorrir, por qualquer motivo. Carmelita abraça Yara e a beija na fronte em um gesto de carinho. Raquel, em imediato, estando próxima de Yara, também abraça fortemente esta, com os olhos repletos de lágrimas. Instantes depois, Yara decide atender às ordens de seu coração. Ela olha para Carmelita e diz alegremente: Acalme-se, senhora. Saibas que peço que deixe-me, senhorita Raquel, seguir junto a mim nesse exato instante, pois iremos até minha morada para ajudar-me a trazer meus 2 pequeninos filhos a este habitar, para conhecer a vovó Carmelita e seu pai, Carlos Augusto. Afinal, já tomei uma resolução. Tentarei fazer as coisas da melhor forma possível. Habitarei nesta morada e tentarei fazer o melhor por meu amado cavalheiro insano, para que este consiga sua recuperação novamente. Graças aos céus, boa senhorita, vós ficará conosco. Viva! Raquel, juntamente com Carmelita, vibram de alegria, abraçadas a Yara, que enfim consegue devolver um novo sorriso nos lábios dessas. Um novo dia havia despontado. Enquanto isso, a bela princesa Lina já havia despertado-se de seu sono. Ela permanecia sentada em sua cama macia, meditando em seu íntimo. Meu bom Deus, eu necessito alimentar-se adequadamente para esperar meu amado Henrique Pessoas, para que lhe venhas disputar esgrima em prol do meu amor contra a vossa alteza, senhor Rodrigo. Nesse instante, Lina olha ligeiramente e observa que Clarice está preparando sua ceia matinal. A meiga princesa imediato diz com voz suave: Clarice, porventura tu és sabedora se minha majestosa mãe já encontra-se despertada de seu sono? Clarice, nesse instante, aproxima-se da meiga princesa Lina e diz: Vossa Alteza, senhorita Lina, saibas que no dia de ontem, vossa majestosa mãe, a rainha Leoponda, notificou a todos nós, os serviçais, que o seu despertar era bem mais tardar que os demais. Portanto, ela não desejava ser incomodada por ninguém, enquanto estivestes adormecida, me compreendes? Neste breve instante, Lina sorri graciosamente enquanto diz: Ótimo, Clarice. Desta maneira, eu poderei caminhar um pouco
por este imenso jardim. Afinal, ontem não pude observar a luz do dia, nem mesmo por alguns instantes, pois foi-me dado repouso absoluto, como se eu fosse novamente um bebê. Clarice se estarrece e diz imediato: queiras perdoar-me, Vossa Alteza, mas infelizmente vós não poderás caminhar no jardim, porque necessita manter-se em repouso absoluta. Lembra-se que estás sob recomendação do doutor. Neste breve instante, Lina aborrece-se com aquela notificação que acabara de receber de vossa serva Clarice, e diz com voz embargada: Clarice, queiras dizer-me quem ousou a impor essa ordem para mim, impedindo-me de caminhar ao menos um pouco por este maravilhoso jardim? Clarice olha entristecida para Lina e diz com voz suave: Alteza, saiba que o majestoso senhor Rômulo, juntamente com vossa majestosa mãe, foi quem ordenaste para que os guardiões permaneçam noite e dia vigiando a porta do vosso aposento. Gostaria de dizer que estes guardiões possuem ordens expressas para impedi-la de se retirar-se desse aposento. Lina sente-se tomada de fúria e esbravejas dizendo: Ora, Clarice, isto és um grande absurdo. Por gentileza, vá até o aposento de Vossa Alteza, Senhor Rodrigo, e digas por gentileza que desejo vê-lo nesse exato instante. Clarice arregala os olhos e diz com voz suave: Vossa Alteza, Senhorita Lina, queiras perdoar-me novamente, afinal, vós sois sabedora que jamais um cavalheiro poderás adentrar-se ao aposento de uma dama sem que antes tenha sido tomado por sua real esposa. Eu somente posso dizer-lhe que isto ocorre num caso de extrema urgência. Lina diz entristecida: Clarice, tu tens toda a razão. Afinal, eu havera me esquecido desta besteira toda. Por gentileza, queira chamar Vossa Alteza, Senhorita Susan. Digas a ela que desejo vê-la nesse exato instante. Clarice imediato diz: Nobre Senhorita Lina, saibas que Vossa Alteza, Senhorita Susan, no dia de ontem, tivera que regressar para o seu habitat real. Me compreendes? Lina, suspirando profundo, diz: Clarice, por Deus, procure o majestoso rei Rômulo, ou quem tu achares mais prudente. Afinal, eu desejo retirar-me deste aposento nesse exato instante. Me compreendes? Nesse instante, a serviçal Clarice observa que Lina encontra-se muito aborrecida e diz: Vossa Alteza, saibas que cumprirei imediatamente vossas ordens. Clarice imediato se retira do aposento da meiga princesa Lina, atendendo assim as ordens dessa. A serva imediato sai à procura de algum superior para que possas autorizar a meiga senhorita Lina a caminhar pelo jardim. Lina sente-se muito entristecida e deita-se sobre sua cama e pensa em seu íntimo: Puxa, mas que crueldade! É a vida de uma alteza real, meu bom Deus, pois quando eu estava em companhia dos meus amigos plebeus, eu era uma dama muito feliz, livre, podia caminhar de um lado para o outro e fazer o que desejava, sem ninguém ficar me espiando de maneira alguma. Lina desata a chorar e continua a pensar. Estando sobre esse luxuoso habitar, sinto-me amarrada e não tenho nem mesmo um amigo que eu possa conversar. Afinal, logo logo minha majestosa mãe irá iniciar uma conversação comigo e sei que irei aborrecer-me. Meu bom Deus, que saudades de meu amado príncipe Henry, que me fazia sentir a senhorita mais livre deste universo, com seu jeito travesso de ser. A meiga princesa Lina levemente enxuga as lágrimas que escorria de seus olhos brilhantes e diz em sussurros: Puxa, minha amada Elsa, como eu gostaria que tu soubesses que realmente
a considerava minha mãe, e Línia, minha irmã. Como eu desejo que vós estivesse aqui do meu lado, juntamente com o senhor Geraldo, Raquel, Henry. Nossa, jamais posso apagar vós de minha memória, pois permanecem vivos dentro de meu peito. A amiga princesa Lina, nesse instante, deita em sua cama, fecha os olhos e chora baixinho, meditando. Enquanto isso, Henry estava acompanhado das crianças Éricles e Luna. Ele permanecia impacientemente aguardando o regresso de Yara. Henry estava sentado ao chão brincando, juntamente com os pequeninos, filhos de Yara. Ele nem percebe que Yara enfim abre a porta de sua morada e adentra a esta acompanhada da serva Raquel e diz alegremente: Sal, já estou de retorno. Yara aproxima-se de Henry, ela beija levemente os lábios desse e logo após ela também beija a fronte de Éricles e Luna. Henry imediato levanta-se e diz esbravecido: Yara, porventura tu perdeste a noção do tempo? Saibas que quase me mataste de preocupação, portanto queiras dizer-me onde estiveste durante toda sua ausência. Yara sorri gostosamente diante da fúria do jovem Henry. Raquel somente observa-as, enquanto pensa em seu íntimo. Ora, esta minha amiga Yara aparenta ser bastante íntima do príncipe encantado da minha nobre amiga senhorita Lina. Ao meu ver, ele realmente é um belo cavalheiro, como minha adorada princesa havera dito-me anteriormente. Henry olha fixo para Yara e diz esbravecido: Yara, saibas que estou aguardando que tu notifique-me de onde estivera até este momento. Yara, com um semblante de gozo, olha para o jovem Henry e diz: Acalme-se, meu amigo Sal. Primeiramente, eu desejo apresentar-lhe minha nova amiga, Raquel. Henry segura levemente em uma das mãos de Raquel e logo beija esta com suavidade e diz em seguida: Senhorita Raquel, muito grata por vossa visita. Saibas que sou Henry e desejo que sinta-se à vontade, estando sobre o nosso humilde seio familiar. Raquel sorri levemente e diz, com voz suave: Cavalheiro, saibas que ouvi muitos comentários ao vosso respeito, portanto estou certa que estes não obtiveram exageros, afinal tu sois realmente um cavalheiro encantador. Yara sorri gostosamente da expressão facial de Henry. Neste breve instante, ele olha para Yara com o semblante fechado. Yara imediato olha para Raquel e diz com alegria: Raquel, venha cá, pois tu necessitas conhecer estes dois travessos. Raquel, toda sorridente, aproxima-se das crianças, enquanto Yara diz com voz suave: Raquel, saibas que esta pequenina senhorita é Luna. Este outro pequenino senhor é Éricles. Raquel sente-se tomada de alegria e diz em imediato: Puxa, amiga Yara, seus filhos realmente são belíssimos. O jovem Henry sorri levemente ao ouvir o comentário daquela jovem senhorita que permanece a dizer emocionada: Nossa, o pequeno Éricles aparenta muitíssimo com o pai dele, o senhor Carlos Augusto. Puxa, realmente, este menino é uma criança muito bela. Yara imediato observa que o jovem Henry fica entristecido. Henry permanece sem compreender de onde aquela senhorita é conhecedora do senhor Carlos Augusto. Yara imediato diz: Raquel, saibas que enquanto tu conheces melhor estes dois pequeninos, eu conversarei com Sol a sós. Afinal, este exige algumas explicações de minha parte, por eu haver atrasado-me em meu regresso. Henry, com semblante sério, diz: Minha amiga Yara, saibas que realmente eu concordo contigo, pois estou aguardando que tu possas explicar-me tudo com a riqueza dos detalhes. Neste breve instante, Yara segura em uma das mãos de Henry. Ela ligeiramente conduz ele para seu aposento. Lá estando,
Esta relata todas as coisas que havia lhe ocorrido no dia anterior, durante o tempo que estivera namorada de Carlos Augusto. Henry ouve atentamente o relato de sua amiga Yara. Logo após ele sente-se indignado e diz aborrecido: Yara, porventura tu poderás repetir-me o que acabaste de dizer-me? Yara olha fixa para o jovem Henry e diz com seriedade: Sim, meu amigo Saul, saibas que a nobre senhorita Lina estás habitando dentro daquele enorme castelo onde tu fazes a guarda. Afinal, fostes lá que tu conseguiste juntar moeda para financiar esta morada para nós, recorda-se? Henry, tomado de desespero, diz: Yara, saibas que eu iria até aquele castelo buscar minha amada princesa nesse exato instante. Yara ligeiramente segura-o no braço de Henry e diz: Não, meu amigo Saul, saibas que jamais eu poderia deixá-lo seguir rumo àquele castelo, afinal tu serias trancafiado no calabouço novamente. Além do que os guardiões poderiam exterminá-lo sem piedade, por vós tentar invadir uma morada real. Neste breve instante, Henry segura nas mãos de Yara e diz: Yara, saibas que eu sou conhecedor daquele castelo, portanto não haverá perigo. Puxa, afinal, eu até mesmo sou sabedor de como poderei adentrar-se sem despertar suspeitas daqueles guardiões idiotas. Yara olha fixa para Henry e diz com voz firme: Acalme-se, meu amigo Saul, e por gentileza, permita-me dar procedimento ao meu relato. Afinal, tu ainda necessitas saber sobre muitas coisas que ocorreste comigo no dia de ontem. Como queiras, Yara, por gentileza, seja breves em seu relato, diz Henry. Yara, desta vez, relata sobre o acontecido com Carlos Augusto. Logo após, Henry sente-se tomado de fúria e diz: Yara, eu não poderei acreditar que tu tivesse novamente coragem de aventurar-se com aquele sujeito insano, asqueroso, imundo e borra-botas. Yara, entristecida, diz com voz embargada: Meu amigo Saul, queiras perdoar-me. Afinal, Carlos Augusto, em sua alucinação, imaginavas que eu fosse a nobre senhorita Lina. E desta maneira eu não tive como impedi-lo. Henry olha fixo para Yara e diz com voz firme: Yara, saibas que tu sois mais insana que aquele sujeito idiota. Yara olha séria para Henry e diz: Saul, por gentileza, deixe-me terminar o meu relato. Saibas que após este ocorrido com Carlos Augusto, eu tomei uma resolução definitiva em minha vida. Yara enfim termina de relatar para o jovem Henry o seu novo projeto de vida. Henry sente-se indignado e diz: Minha amiga Yara, eu não poderei acreditar que tu habitarás junto àquele sujeito infeliz e insano. Yara abraça carinhosamente o jovem Henry e diz com voz suave e ponderada: Meu amigo Saul, por gentileza, queiras compreender minhas razões. Afinal, senhor Carlos Augusto, realmente necessitas de auxílio. Saibas que eu poderei ajudá-lo, e também tem senhora Carmelita, a mãe deste, que irá ajudar-me com as crianças. Henry balança a cabeça em sinal negativo. Yara permanece dizendo: Meu amigo Saul, saibas que a mãe de Carlos Augusto obtém uma morada muito boa aqui na Inglaterra. Saibas que senhorita Raquel, que estáis acompanhando-me, ela é apenas uma serva daquela morada, portanto, ela também irá auxiliar-me com as crianças. Henry, tomado de indignação, diz esbravecido: Minha amiga Yara, o quanto tu sois interesseira. Yara imediato diz em um esbravejo: Saul, por gentileza, não sejas injusto para comigo. O jovem Henry passa a mão sobre a cabeça e diz com voz firme: Yara, então queiras dizer-me como tu estás pretendendo habitar com duas crianças inocentes na morada de um cavalheiro totalmente insano? Yara, nesse instante, segura no braço do jovem Henry e diz com voz meiga: Meu amigo Henry, queiras perdoar-me, mas Carlos Augusto, és o real pai destas crianças. Tu és sabedor disto, portanto nós ficaremos bem instalados. Por lá, me compreendes? Neste breve instante, Yara observa que os olhos de Henry encontravam-se úmido. Ela imediato diz com voz suave: Saul, meu amigo, saibas que em breve tu irás reencontrar-se com a nobre senhorita Lina, e certamente irá esquecer-me, a mim e aos meus filhos, para sempre. Portanto, eu necessito de uma família de verdade, me compreendes? O jovem Henry, nesse instante, olha entristecido para Yara e diz com voz embargada de emoção:
Yara, por gentileza, não sejas injusta. Afinal, tu sabes que eu jamais irei esquecer-me dessas crianças e também de ti, pois amo demais todos vós, pois se tornaram uma parte em minha vida. Henry diz essas palavras com voz embargada e com os olhos repletos de lágrimas. Neste breve instante, Yara também desata a chorar, abraçada a seu amigo Henry, que diz emocionada: Meu amigo Henry, saibas que somente o bom Deus é sabedor do quanto eu sou grata a ti por tudo o que fizestes a mim e também aos meus pequenos filhos. Yara enxuga carinhosamente as lágrimas que escorriam dos olhos de Henry. Ela suspira profunda e diz com voz meiga: Henry, por gentileza, queiras compreender-me. Afinal, dentro em breve, tu receberás a bênção do nosso bom Deus e conseguirá unir-se a nobre senhorita Lina para sempre. E desta maneira irão surgir muitos frutos abençoados por Deus dessa união vossa. Henry sorri levemente enquanto Yara permanece a dizer: Meu amigo, puxa, meu amigo Sal, como tu amarás seus preciosos filhos. Portanto, tenho certeza que irás esquecer Éricles e Liuna. Por esta razão, eu tenho o dever de mostrar para os meus filhos o verdadeiro pai deles, me compreendes? Yara faz uma breve pausa e logo após ela diz: Sal, saibas que Senhor Carlos Augusto, apesar de estar totalmente insano, é o pai dos meus filhos. Por gentilezas, tente compreender-me. Em repleto de mágoa diz: Tens toda a razão, minha amiga Yara. Afinal, o insano é o real pai de seus preciosos filhos. E quanto a mim, não sou ninguém para eles, não é mesmo? Nesse instante, Yara segura o braço de Henry com certa agressividade enquanto diz: Senhor Henry, por gentileza, tu és sabedor das coisas que estou lhe dizendo. Afinal, sempre lhe disse que tu eras muito mais que um pai para os meus pequeninos. Portanto, vamos endireitar esta nossa conversação. Henry imediato enxuga as lágrimas de seus olhos e diz com voz firme: Como queiras, Yara. Saibas que eu não chorarei mais. Afinal, é chegada a hora que devemos nos apartar. Somente espero que tu esteja certa do rumo que estará tomando em sua vida. Amiga, queiras cuidar muito bem dessas crianças. O jovem Henry, apesar do esforço, não consegue conter seu pranto. Ele abraça Yara com carinho e chora entristecido como se for uma criança. Yara abraça fortemente seu amigo. Ela também desata a chorar. E após alguns instantes, ela diz: Sal, não se preocupe, afinal saberei cuidar-me. Nesse exato instante eu gostaria que tu prometeste-me que saberá fazer as coisas da maneira sensata. Espero que esteja sempre bem, meu amigo, pois eu certamente estarei vibrando e torcendo para que tu possas finalmente reencontrar-se com seu verdadeiro amor. Yara sorri alegremente e permaneces dizendo: Sal, gostaria que tu soubesses que dentre os cavalheiros que já me divertiram, certamente tu fostes o melhor. Portanto, acredito que senhorita Lina será muito feliz ao seu lado. Henry segura levemente aos ombros de Yara e diz: Minha amiga Yara, saibas que eu sou muito agradecido a ti. Afinal, tu ensinaste-me a verdadeira arte de divertir as damas, portanto eu saberei como agir no dia que estiver diante de minha amada princesa. Yara sorri gostosamente e logo após ela diz: Amigo Sal, por gentileza, procure não decepcioná-la no instante que tu estiveres divertindo-se com sua amada princesa, me compreendes? E Yara sorri gostosamente, enquanto Henry regala os olhos e diz estarrecido: Minha amiga Yara, acaso no instante que a diverti, dentro daquela banheira, causei-lhe alguma decepção? Yara sorri com malícia e logo após ela diz: Ora, meu amigo Sal, saibas que jamais tu iria causar-me decepção no instante de nossa diversão, porque vós sois um cavalheiro selvagem. Yara sorri gostosamente. Instantes depois, Henry juntamente com Yara desce as escadas carregando nos braços os pertences das crianças, Éricles e Liuna. Os dois encontravam-se sorridentes e felizes.
O jovem Henry por diversas vezes subia e descia as escadas conduzindo os pertences pesados para dentro da carruagem, que conduziria Yara para o seu novo habitat. Enquanto isso, Yara conduzia os objetos mais leves. A serva Raquel somente observava. Nesse instante, ela disse com voz suave: Amigos, porventura estão necessitando de ajuda? O jovem Henry sorri gostosamente e disse com ar travesso: Sim, senhorita, afinal eu também prefiro ficar cuidando das crianças sapecas. Nesta hora, ao invés de permanecer conduzindo estes baús pesadíssimos para dentro dessa carruagem. Nossa, meus braços estão quase mutilados. Yara, juntamente com Raquel, soltam uma gostosa gargalhada da expressão facial do jovem Henry, que imediato se deita ao chão. Éricles e Liuna sobem em cima do jovem Henry, que imediatamente diz, com voz meiga, Isto, meus pequeninos, acaba de uma vez com o vosso papai salteador. Yara, juntamente com Raquel, permanece sorrindo. Henry já havia terminado de carregar as bagagens. Ele permanece deitado ao chão brincando com as crianças. Raquel observa Henry atentamente e diz com voz meiga, Senhor Henry, ao meu ver, tu gostas muitíssimo de crianças, não é mesmo? Henry imediato diz com voz alegre, Puxa, senhorita Raquel, eu adoro crianças. Quando eu fizer união com minha amada princesa Lina, desejo ter muitos filhos. Yara sorri e diz, tomada de ironia, Sal, porventura tu não achas que a nobre senhorita Lina és uma dama muito fraca para conceber tantas crianças assim? Henry imediato se levanta e diz esbravecido, deixa de ser invejosa, Yara, pois tu já obtens 2 crianças maravilhosas e ainda fica maldizendo as crianças alheias? Yara sorri e diz com carinho, Sal, saibas que não foi por mal que lhe disse isto, afinal, os vossos filhos também serão meus filhos. Raquel, que estava observando, diz entristecida, Senhor Henry, saibas que eu concordo com minha amiga Yara, pois realmente senhorita Lina é uma dama muito sensível e talvez ela não deseja ter tantos filhos como vós almejas. Henry olha fixo para Raquel e diz com voz firme, Queira perdoar-me, senhorita Raquel, mas minha amada princesa, certamente terás quantos filhos eu desejar em seu ventre. Saibas que a amo muito e desejo através desse amor que Deus me conceda esta imensa graça em minha vida. Dê o poder conceber diversos frutos, para que estes encham de felicidade a nossa morada. Me compreendes?